No programa No Divã de hoje, você vai saber sobre a juventude. Nós falamos da primeira idade, da segunda idade, da terceira idade, que não é velhice, e vamos falar hoje sobre a juventude, que compreende de 15 a 21 anos. Fomos para as ruas também falar sobre fantasias. As pessoas, elas utilizam as fantasias como fonte de prazer e como fonte de ereção. E vamos falar também sobre dicas que nós vamos dar para você sobre relacionamento com as pessoas. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta com o Divã, com Cláudio Paiva. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise, Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva. Olá, estamos de volta com o programa No Divã com o Cláudio Paiva. No primeiro momento, no primeiro programa, falamos sobre a primeira idade. Você está lembrado? Que versa de 0 a 3 anos, é a fase oral, a fase da chupeta, a fase da mamadeira. E no segundo momento falamos sobre a segunda idade, que nós chamamos de fase anal, que é aquela fase de 3 a 8 anos de idade, onde a criança começa a desenvolver a sua capacidade mental, a sua capacidade de raciocínio emocional, as suas vontades, as suas crenças, o time de futebol, o time que ele vai torcer. Então, nessa fase, é a fase da organização mental da criança para que ela possa começar a receber a terceira fase, que nós chamamos de pré-adolescência, né? Que as pessoas chamam de aborrecência, que ela vai de 8 até 15 anos, né? É a pré-adolescência e a adolescência, onde as crianças desenvolvem a idade dos porquês, a idade dos questionamentos, a idade dos enfrentamentos. A menina começa a enfrentar a mãe, e o menino começa a enfrentar o pai, porque a família se torna um ringue, porque cada um quer ocupar o seu espaço. Nós chamamos isso de identidade, né? A determinação da identidade do sujeito. E nesse primeiro momento nós vamos falar agora da idade da juventude, que compreende de 15 até 21 anos de idade. Olha, gente, essa idade é uma idade complicada. Por quê? Porque a criança, quando ela foi formada, ela teve toda uma estrutura de formação. Só que nesse momento ela está na escola. Então ela está com os amiguinhos, ela está com as amigas, ele começa a ver os colegas a fumar, começa a ver os colegas beber, ele começa a ver os seus amiguinhos indo para a festa, indo para o baile, começa a ver os colegas contando vantagem, é a idade das vantagens. Com 15, 16 anos, eles começam a medir força entre eles, né? Eles vivem dentro de um grupo, né? Que tem os funkeiros, aí começa a determinar os roqueiros, começa a determinar aquelas crianças que ficam de preto, aqueles adolescentes que ficam de preto, andando de preto. Então eles começam a identificar, que nós chamamos na psicologia, das suas tribos. Começam a definir as tribos. A tribo do roqueiro, a tribo dos festeiros, a tribo do cervejeiro, a tribo dos flamenguistas, a tribo dos vascaínos. Então tudo isso vai conflitar com aquela formação do caráter que ele teve lá atrás. Vai conflitar com aquela criação dos pais. E de repente o adolescente foi criado dentro de uma religiosidade, ele acordava de manhã, ele ia para a igreja, ele desenvolveu a religiosidade, ele começou a cantar na igreja, ele começou a desenvolver os talentos dele. Então quando ele chega nessa idade, ele começa a ver o mundo. O mundo se apresenta para ele. Por isso que no primeiro programa, no segundo programa e no terceiro programa, eu falei da responsabilidade dos pais em formar o caráter dessa criança, formar a estrutura do sujeito. Porque, olha, vou dar uma dica para você. Nós não criamos filhos para a gente. Nós criamos filhos para o mundo. Então o pai e a mãe têm que preparar o filho para que ele possa enfrentar esse mundão. E quase sempre, na grande maioria
das vezes, você não está presente lá no dia da festa, você não está presente como pai e mãe no primeiro dia que ele bebeu uma cerveja, você não está do lado dele. Então, por isso que ele tem que ter toda essa estrutura para ele poder receber essa estrutura, receber o que os amigos vão passar para ele definir, eu vou seguir esse caminho ou esse caminho. Porque nesse momento, as influências dos amigos, e você tem que tomar muito cuidado com isso, sobre os amigos dos seus filhos. Você tem que achar uma forma de conhecer todos os amigos do seu filho. Sabe o que você deve fazer? Faz um churrasco na sua casa, faz uma festinha e convide os amigos do seu filho para estar dentro da sua casa para você poder analisar quem são os amigos do meu filho. Será que essas pessoas estão influenciando ele de uma forma correta? Será que o meu filho está sendo influenciado por um camarada que é viciado? Será que o meu filho está sendo influenciado por um camarada que é alcoólatra? Será que o meu filho está sendo influenciado por um camarada que é ateu? Porque automaticamente, mesmo com o caráter dele formado, ele recebe influências externas e aí ele começa a estruturar o adulto dele. Até então, nós falamos da estruturação do sujeito e agora nós estamos falando da estruturação do adulto, da fase adulta. Então, você que é pai, você que é mãe, conheça os amigos dos seus filhos. Conheça com quem os seus filhos estão saindo. Conheça com quem a sua filha está se relacionando. Porque ela pode receber influência, sim, externa, e isso vai complicar o desenvolvimento da parte adulta dela. Ela pode se transformar numa pessoa que você fala assim, não foi essa filha que eu criei. Não foi esse o filho que eu criei. Então você tem que desenvolver, conhecer a estrutura dos amigos que andam com seus filhos, para que você possa ter certeza que o seu filho vai desenvolver um trabalho, uma característica profissional boa, vai desenvolver uma característica religiosa boa, ele vai ter os pés no chão, ele vai ter uma estrutura de adulto perfeita, ele não vai se viciar, ele não vai estar tendo problema de relacionamento, tá certo? As coisas vão acontecer com ele, para ele, de uma forma tranquila, vai ser uma passagem e não uma forma traumática. Eu recebo aqui no consultório vários adultos, né, que já estão na fase adulta, que têm uma coisa chamada infantilismo. São infantis. Eles têm 22, 23, 24 anos e têm comportamento de pessoas que têm a idade de 12, 13 anos. Sabe por quê? Eles ficaram fixados lá atrás no infantilismo. Então, na hora de ele apresentar o adulto dele numa entrevista de emprego, na hora dele apresentar o adulto dele para a namorada, na hora de apresentar o adulto dele para a sociedade, ele se apresenta como uma pessoa indefesa, uma pessoa coitadinha, uma pessoa que não tem estrutura. Isso tudo vai dificultar a entrada do seu filho na sociedade, no emprego, nas entrevistas, no namoro, no noivado e no casamento. Então, pense nisso. Essa fase é uma fase importantíssima. Você, pai, você, mãe, você vai colher exatamente os frutos que você plantou lá na primeira idade, na segunda idade e na terceira idade. Aí você vai ver um filho de sucesso, um filho voltado para ser um grande pai, vai ser um grande marido, um grande empresário, um grande empreendedor. Então, tenha uma força interior muito grande. Conheça as pessoas que estão se relacionando com seus filhos, para que você possa entender. Essas pessoas realmente fazem parte da estrutura do adulto do meu filho. Daqui a pouquinho a gente volta com o Divã, no Divã com o Cláudio Paiva. Daqui a pouquinho a gente volta no Divã com o Cláudio Paiva. Não saia daí. As temperaturas não param de subir e a Calêndula Esporte vai pegar fogo. Queima de estoque inverno 2015 Calêndula Esportes. Pisano, Beira Rio, Moleca, Molequinha, calçados infantis, Grendene Kids. Queima de estoque inverno 2015 Calêndula Esportes. Coleção inverno com 50% de desconto. E acima de 2 pares parcelamos em 2 vezes nos cartões. Calêndula Esportes, centro de Guarapari. De volta com o programa No Divã com o Cláudio Paiva, vamos falar sobre as perguntas que vieram
pelo nosso e-mail claudio.psicanalise@hotmail.com. E nós queremos agradecer mais um parceiro que está chegando aqui para o nosso programa, que é a Calêndula Moda Íntima. Queremos agradecer ao Alexandre Calêndula por patrocinar. E vamos começar hoje uma gincana que você vai concorrer a um kit da Calêndula, com calcinhas, com sutiã, um kit muito legal da Calêndula Moda Íntima. E você vai mandar para a gente no nosso e-mail, que está aí no rodapé, perguntas sobre fantasias sexuais. O que você acha sobre as fantasias? A melhor pergunta vai receber esse kit da Calêndula Moda Íntima. Então vamos às perguntas e ficamos muito felizes, mas ficamos felizes mesmo pelas perguntas que foram feitas pelos nossos telespectadores. A primeira pergunta é o seguinte: meu marido gosta de fantasias sexuais e quer sempre que eu venha vestido de enfermeira. Fico sem jeito. Isso é normal? Bom, todos nós, seres humanos, nós temos fantasias sexuais. O que é fantasia sexual? Você cria na sua cabeça, você cria no seu inconsciente primário a necessidade de melhorar e de fantasiar o seu ato sexual. Algumas pessoas têm fantasias, e que nós já vimos aí no nosso programa, nas entrevistas que nós fizemos às ruas, algumas pessoas têm fantasia de diversos gêneros. Umas pessoas querem fazer sexo no elevador, outras pessoas querem fazer sexo dentro do carro, no capô do carro, na floresta, no mato, em cima da árvore, uma série de fantasias. Então essas fantasias, elas têm que ser partilhadas com o seu parceiro. Tem pessoas que foram educadas sexualmente de uma forma mais aberta, mais abrangente. E outras pessoas foram criadas de uma forma mais castrada, mais fechada. Então, tem mulheres que aceitam as fantasias de forma bem tranquila, mas tem mulheres que não aceitam as fantasias, acham que o marido está utilizando, ou a esposa está utilizando de subterfúgio para melhorar o desempenho sexual. A fantasia serve sim para melhorar o desempenho sexual, melhorar o relacionamento sexual e criar no ambiente sexual, criar dentro das quatro paredes, uma forma melhor de se relacionar sexualmente com o seu parceiro. Então é normal o ser humano ter fantasias sexuais. Cabe ao parceiro ou cabe à parceira aceitar, dialogar com o seu parceiro sobre as fantasias sexuais, porque tem fantasias que requerem de você uma castração muito grande ou uma libertação muito grande. Por exemplo, seu marido, seu namorado tem vontade de fazer uma fantasia sexual dentro do elevador, a qualquer momento pode abrir a porta, e isso, se criar constrangimento em qualquer um dos dois, ou nos dois, ou em uma pessoa, isso com certeza vai diminuir a libido do outro parceiro e automaticamente vai criar uma relação sexual constrangedora. Como já falamos no nosso programa, o sexo não é constrangedor, o sexo é libertação, o sexo é prazer. Então, fantasias sexuais, minha amiga, faz parte do cotidiano de um casamento. A segunda pergunta é o seguinte: Dr. Cláudio Paiva, estou fingindo orgasmo com meu marido direto. Isso tem me deixado muito triste. O que devo fazer? Olha, minha querida, a sua disfunção sexual, o seu apetite sexual, ou mais conhecido como libido, deve estar em baixa. Você pode estar com algum problema emocional, que você deve procurar um sexólogo, ou você deve estar com algum problema de ordem de hormônio. Você pode estar com a sua tireoide desregulada, você pode estar tendo vaginismo, você pode estar tendo falta de lubrificação ou até falta de desejo sexual pelo seu parceiro. Então você tem que tomar muito cuidado e analisar bem, será que esta pessoa com quem você está se relacionando é o homem da sua vida? Ele é a pessoa que está te dando prazer realmente? Ou você está com ele por causa de estar acomodada, o seu relacionamento conjugal você está levando assim de qualquer maneira? Então, não é normal não, tá? Você fingir orgasmo. Porque a relação sexual, na hora da relação sexual, o pênis passa em regiões erógenas, que nós chamamos de regiões erógenas, que criam em você prazer. A própria relação, a própria entrada e saída do pênis vaginal, ele cria uma coisa chamada êxtase. Então esse êxtase faz com que você venha a ter um orgasmo, faz com que você venha a ter
prazer? É uma coisa simples, às vezes você está com dor de ouvido ou está com alguma coisa no ouvido, você pega o cotonete, você já viu aquela amiga sua que fica assim, com um cotonete no ouvido? Aquilo ali é prazer, aquilo ali é orgasmo. Então, se você não está tendo prazer ou orgasmo, pode ser um problema patológico, um problema de doenças, alguma doença que você pode ter, alguma disfunção hormonal, ou pode ser emocional em relação ao seu parceiro. Mas não é normal você fingir sempre orgasmo não, tá certo? Na terceira pergunta, que foi enviada pela gente no claudio.psicanalise@hotmail.com, ela versa o seguinte, é uma coisa muito triste, né? O meu namorado sempre usa drogas antes de fazer sexo. Isso é normal? Não é normal. Lógico que a droga, tem tipo de drogas, por exemplo, que ela aumenta exageradamente a libido do homem, né? Popularmente conhecido como tesão, né? O tesão do homem, ele aflora, ele cresce. E a droga é uma forma de estimulante. Ela está estimulando o prazer sexual do seu parceiro. O que me deixa preocupado é que ele está usando droga e esquecendo de utilizar o seu corpo, certo? Ele está utilizando droga, mas ele tem que utilizar o prazer de possuir você, o prazer de ter você como parceira, como no ato sexual você tem que estar presente. A minha preocupação é que ele está substituindo você pelas drogas. Então vai chegar numa situação muito complicada, porque ele vai usar a droga e você vai ser somente um depósito. Sabe aquele depósitozinho que a gente compra na farmácia, um depósito de esperma? E você vai ser somente um depósito de esperma. Converse com ele, procure ajuda, principalmente ele que usa droga. Pergunta a ele se ele quer ajuda, qualquer coisa você pode procurar a gente, que nós temos caminhos para que ele possa trilhar para sair dessa área tão tenebrosa que é a utilização das drogas para a utilização da sexualidade, da criatividade. Então, não é normal não, tá legal? Você tem que procurar ajuda. Ajude-o. Se você ama ele, ajude-o. Queremos agradecer você por ter participado e continue enviando as suas perguntas para claudio.psicanalise@hotmail.com. Nós não falaremos o seu nome e de maneira nenhuma, e você tem observado ao longo do programa que as pessoas estão melhorando cada vez mais as perguntas, as pessoas estão ficando desinibidas. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente volta no Divã com Cláudio Paiva. As temperaturas não param de subir e a Calêndula Esporte vai pegar fogo. Queima de estoque inverno 2015 Calêndula Esportes. Pisano, Beira Rio, Moleca, Molequinha, calçados infantis, Grendene Kids. Queima de estoque inverno 2015 Calêndula Esportes. Coleção inverno com 50% de desconto. E acima de 2 pares parcelamos em 2 vezes nos cartões. Calêndula Esportes, centro de Guarapari. Depressão, angústia, solidão, fobia, problemas existenciais, questões conjugais ou familiares. Você não precisa passar por isso sozinho. Peça ajuda. Psicolife, consultório de psicanálise Dr. Cláudio Paiva. Atendimento a adultos, adolescentes, idosos, casais, dependentes químicos e orientação sexual. Ligue Psicolife e marque sua consulta. 3262-5220. Consultório de psicanálise Psicolife. Atendimento terapêutico por Dr. Cláudio Paiva. Fomos às ruas com a nossa repórter Andréia e ela fez uma pesquisa maravilhosa sobre fantasias sexuais. Então, assista aí, daqui a pouquinho a gente volta para fazer os comentários. O programa No Divã com Cláudio Paiva hoje volta às ruas para saber fantasias sexuais. Você já teve alguma? Vamos descobrir. Já teve algum tipo de fantasia sexual? Não, nunca tive, mas quem sabe um dia, né? Agora, você acha que poderia apimentar a relação, dar um clima diferente no relacionamento? O que você pensa? Segundo as minhas colegas, dizem que sim, que apimenta sim. Funcionou. Eu vou tentar um dia. Funcionou. Uhum. O que
você acha dos casais que usam a fantasia sexual para poder dar um up no relacionamento? O que você acha sobre isso? Pra mim é ilusão. Porque o amor tá dentro do coração. O desejo tá aqui, ó, no cérebro. Tudo tá na mente. Tudo tá na mente. Tudo na mente. Já tive. Realizou e como é que foi? Conta um pouquinho, pode contar um pouquinho? Então, realizei e eu acho que essa questão da fantasia está muito entre o casal, né? Eles têm que estar em sintonia e eu acho que quando você é bem resolvido com você, você já está na vibe de estar bem resolvido sexualmente. Mas aí, como nós temos uma cabeça bem aberta e sei lá o que, aí o ser humano cada um tem seus limites, né? Cada um tem sua fantasia, eu acho que isso é muito individualizado. Você já teve algum tipo de fantasia sexual, Leandro? Já, sim. Com certeza. Tanto quando era solteiro, como agora como casado? Não, como casado. Só como casado? Como casado. E como é que foi? Conta pra gente. Valeu a pena? Como é que foi? Foi pra apimentar um pouco mais a relação? Pra não cair na rotina? Pra não cair na rotina é melhor, né? Apimenta a relação, fica mais diferente, né? E não vira rotina. E a esposa gostou? Sempre é bom melhorar, fazer uma coisa nova. Mas com certeza gostou. Nesse tempo todo de casado, para não cair na rotina, vocês já tiveram algum tipo de fantasia sexual? Já realizaram algum tipo de fantasia? Não, nós temos uma vida normal, sem estresse, sem estresse. Passeamos, viajamos, criamos nossos filhos, tudo normal. Agora, para o casamento, o relacionamento, né, não entrar na rotina, é importante, você não acha importante ter uma coisa diferente, um tipo de fantasia? Eu acho que não. Porque se tu precisa de alguma coisa a acrescentar, lá se foi o casamento, né? Tu tens que ter uma vida continuada e normal. E qual o segredo da relação de vocês tantos anos assim? Segredo? Não tem segredo. É só de viver, vai levando a vida. Vivemos bem, somos amigos, somos companheiros, né? Não tem segredo especial daí. O segredo é o companheirismo, então. Companheirismo, tá? Aquele negócio que tem que saber abrir mão de algumas coisas, tem que saber que tem que conviver com algumas coisas. Sim, né? problemas ao longo da vida vão acontecendo. E a questão de monotonia não tem, porque a vida não é monótona, não. Cada dia é uma coisa diferente. Então, não tem. Você já teve algum tipo de fantasia sexual? Sim. Fazer amor dentro do carro, muito bom, né? Já teve outras? Não, só esta mesmo. E já realizou? Ainda não. Já falou com a esposa sobre isso? Vou falar com ela ainda, falei ainda não. O que tá esperando para falar com ela? Ai, coragem. E você acha importante esse tipo de fantasia para o relacionamento de repente não cair na rotina? Você acha isso importante? Eu acho muito importante, porque às vezes o casal só ali dentro de casa tem que sair, curtir coisas diferentes, poder não virar em rotina mesmo, entendeu? Vocês já tiveram algum tipo de fantasia sexual para apimentar a relação? Não tivemos não. Por enquanto não foi preciso não. Mas se houvesse necessidade, o esposo querer, haveria? Sim, se fosse de comum acordo entre os dois, não tem problema. Agora, você acha importante ter esses tipos de fantasias para apimentar, de repente, a relação, sair da rotina? Alguns casais, de repente, que estão em crise aí, precisam fazer alguma coisa diferente? Vai da imaginação de cada um, da necessidade do casal, aí depende. Mas vocês nunca precisaram? Não. Por enquanto, não. Não tem nenhum tipo de fantasia? Ainda não? Não, nenhuma. Da minha parte, não. Da dele, acho que também não. E aí, conta pra gente. Não, também não. Ainda não. São felizes assim? Sim, estamos felizes. Queremos agradecer as pessoas que predispuseram a falar
desse tema, que é um tema um pouco conflitante. Você tem fantasias sexuais? Você utiliza as fantasias sexuais? Bom, no nosso cérebro nós temos um hipocampo, né, frontal, onde todas as imagens, né, elas são colocadas nesse hipocampo. Então, essas imagens elas entram através dos olhos, através do ouvido e através do tato e olfato. Quando você faz uma relação sexual, quando você tem uma relação sexual com seu parceiro, você utiliza exatamente os 3 sentidos, visuais, auditivos e sinestésicos, ao mesmo tempo. Tem pessoas que elas têm dificuldades de visualizar, elas gostam mais de ouvir. Tem pessoas que elas gostam de ouvir o marido falar. Você já viu aquela história da mulher que fica emburrada com você no final do dia? O que foi, amor? Não, não é nada não. Fala, amor, não é nada não. O que foi? Fala, por favor. Até agora você não falou que me ama. Quer dizer, ela precisa ouvir que você a ama. Essa pessoa ela tem prazer através do ouvir, através do ouvido. Então você tem que sempre falar que ama, né? Tem pessoas que elas gostam de tocar, tem pessoas que ela fica alisando o seu cabelo, são as pessoas sinestésicas, que gostam de cheirar, sentir o feromônio, que é o cheiro da fêmea, né? O cheiro da mulher. Mas tem pessoas que elas são visuais. E a maioria das pessoas, principalmente os homens, eles são visuais. Você já viu aquele homem, quando passa uma mulher na rua assim, ele olha assim, né? Ele fica olhando, acompanhando. Aí você fala, isso aí, camarada, é um safado. Não, ele é visual, ele gosta de ver, ele tem prazer de olhar. E as fantasias, ela aguça esse olhar. No outro bloco, teve uma senhora que fez uma pergunta que o marido dela gosta de ver ela vestida de enfermeira. Ela faz, né, a relação sexual, ele faz a relação, ele gosta de ser vestido de enfermeira, porque ele tem prazer queria fazer sexo com uma enfermeira. Ele fantasiou no lóbulo frontal dele, na mente dele, uma vontade grande de fazer sexo com a enfermeira. Tem pessoas que têm fantasia de fazer com uma policial, ou com um bombeiro, ou com um médico, ou no próprio consultório, né, com o seu ginecologista. São fantasias que nós não podemos segurar. Tem pessoas que se castram, que nós chamamos isso na psicologia de recalque. Elas ficam recalcadas, elas não conseguem expor a fantasia dela e de fazer a sexualidade de uma forma diferente. Então elas ficam recalcadas. Eu te pergunto, mas Cláudio, eu tenho minha fantasia normal, eu quero fazer sexo com a minha esposa, eu tenho que fazer sexo com luz acesa, porque eu quero ver a minha esposa tendo prazer, eu quero ver os órgãos sexuais dela. Isso é normal, isso é uma fantasia. Então, você tem que conversar com a sua parceira ou com o seu parceiro. Se você tem alguma fantasia dentro de você, converse com ele. Se você tiver dificuldade, procure um profissional para você expor. O que você não pode é recalcar essa vontade de fazer alguma coisa diferente. A fantasia, gente, nada mais é de você sair da rotina da sexualidade, né? Tem pessoas que têm fantasias de fazer sexo em lugares diferentes, né? Então você sai daquele tradicional mais conhecido como papai e mamãe, né? Que você fica por cima da sua parceira, ou o inverso, a parceira fica por cima de você. Então você cria algumas fantasias. Isso é errado? Não. Não é errado você ter fantasia. O que é errado é você ter fantasias que podem destruir a estrutura do outro. Eu falei no programa anterior sobre uma pessoa que teve fantasia de fazer sexo, de ver a mulher dele fazendo sexo com outro homem. E teve um problema muito sério. E tem mulheres que têm fantasia de fazer sexo com outra mulher para saber como é que vai ser o desempenho sexual do seu parceiro. Então você tem que tomar muito cuidado, porque essas fantasias elas podem trazer para você uma série de problemas. Tá certo? Uma série de problemas. Pode trazer no outro ciúme, né? Eu já conheço parceiras que contratou uma mulher de programa para fazer sexo com o marido dela, e quando o marido dela terminou de fazer a relação sexual e ela viu, ela ficou com ciúme e quis separar do marido. E ele falou, mas foi você que escolheu, você que quis, eu estou fazendo as suas fantasias. Porque naquele momento ela pensou que o marido teve muito mais prazer com a pessoa que ele estava fazendo fantasia do que com ela. Então ela não estava preparada para fazer o ato da fantasia. Então, gente, você tem que estar
preparado, você tem que estar convicto daquilo que você quer. Aí algumas pessoas me procuram e falam, Cláudio, eu não faço fantasia com a minha esposa, mas faço fantasia com as minhas amantes, ou faço fantasia com as garotas de programa. Então, porque ele tem vergonha de chegar para a esposa dele e falar, olha, eu quero fazer fantasia com você. Então, é um negócio muito complexo de ser discutido. É um negócio muito complexo de você desenvolver dentro da sua capacidade. Então, pense nisso. Fantasias são coisas boas? Sim, desde que sejam feitas dentro de critério, dentro de um respeito mútuo com o seu parceiro. Então eu quero te agradecer, você que está nos assistindo, escreva pra gente, está aí, ó, claudio.psicanálise@hotmail.com. Na semana que vem a gente volta com um programa No Divã com Cláudio Paiva. Tenha uma semana de paz, tenha uma semana abençoada e até a semana que vem. Thank you.